Às vezes nós tomamos decisões, às vezes escolhemos e nem sempre pensamos naquilo que decidimos e naquilo que escolhemos. Porque para mim é muito mais fácil ficar lá na minha sala escondida. Então é sempre um desafio estar aqui. Mas o amor de Deus nos constrange. A experiência de Deus na nossa vida não nos deixa parados, estacionados. A experiência do amor de Deus na nossa vida nos faz ir adiante, nos leva a fazer coisas que a gente não está acostumado a fazer. A experiência do amor de Deus na nossa vida nos provoca para que sejamos testemunhas, para que outros também possam fazer esta experiência. E é um pouco disso que eu venho nessa manhã falar, dessa experiência do amor de Deus, desta experiência com Deus que nos convoca a sairmos de nós mesmos, para que outros possam também fazer esta experiência. Depois que eu disse o meu sim para estar aqui hoje, eu fiquei a semana inteira perguntando para o Senhor o que eu deveria dizer, o que eu deveria falar. E em tudo aquilo que eu ia fazer, nas minhas orações, eu ficava perguntando: o que queres que eu diga, Senhor? E no meu coração, o Senhor colocava um desejo e uma necessidade muito grande de partilhar sobre a experiência do que é de fato ser um adorador, do que é de fato ser alguém que se põe na presença do Senhor para amá-lo. Porque a adoração não é outra coisa senão expressar a Deus o nosso amor por Ele, a nossa gratidão e o reconhecimento daquilo que Ele tem feito por nós. Um coração que sabe adorar é um coração grato a Deus. É um coração de alguém que fez a experiência de que recebeu mais do que necessitava receber. Porque o Senhor, Ele é generoso. O Senhor, Ele nunca nos dá somente aquilo que nós precisamos. Ele sempre vai além. E o Senhor é desejo do coração dEle que se levante um povo que o adore. Ele não precisa da nossa adoração. Ele não precisa do nosso louvor. Ele não precisa da nossa gratidão. Mas porque nos ama, Ele quer estar conosco. A iniciativa sempre é de Deus. O primeiro passo sempre é dEle. Se estamos aqui hoje, é porque primeiro Ele nos amou, de São João. Se estamos aqui, se o nosso coração veio buscá-lo, é porque antes Ele nos buscou. Quando a samaritana se encontrou com Jesus, a princípio foi Jesus quem pediu água. Mas depois, no diálogo com a samaritana, a própria mulher reconheceu que a sede era dela. E ela pediu: Senhor, dá-me desta água viva. Então, o Senhor nos chama a sermos um povo de adoração. O Senhor nos convoca a sermos adoradores. A iniciativa é dEle. Porque Ele sabe que, na verdade, somos nós os beneficiados. Porque Ele sabe que quando nós nos colocamos diante da sua presença para buscá-lo e para declarar o nosso amor por Ele, Ele não se aguenta de tanto amor por nós e se derrama com todas as suas graças. Acontece um processo inverso.
Nós vamos para amá-lo e é Ele que se derrama de amor por nós. Nós vamos até para dizer: Senhor, eu te amo, eu vim aqui para estar contigo. Mas é Ele quem nos cumula de graças. O Senhor quer que a gente vá além na nossa experiência de nos relacionarmos com Ele. Porque até então, a gente foi educado que a gente precisa pedir sempre. E a gente foi educado que para que alguém nos ame, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu não sei se é essa a experiência que você tem na sua vida, mas é essa a experiência que eu faço. Durante toda a minha vida, eu entendi que para que alguém me amasse, eu precisava fazer alguma coisa por ela. E nas várias experiências onde eu fui amada com gratuidade, eu sempre ficava desconfiada. E eu sempre me perguntava: mas por que será que essa pessoa está fazendo isso por mim? Ou então eu dizia assim: mas eu não fiz nada por ela. Outras vezes eu dizia assim: mas eu não tenho nada de bom para essa pessoa gostar tanto desse jeito de mim. E a gente transfere para Deus aquilo que a gente vive com as pessoas. A gente transfere para Deus aquilo que nós vivenciamos nas nossas relações. A gente acha, muitas vezes, eu vivi isso por muito tempo, que para Deus gostar de mim, eu precisava ser boazinha. Durante muito tempo eu achei que para Deus me amar, eu não podia fazer nada de errado. E cada vez que eu errava, eu vivia atormentada pelo sentimento de culpa. Talvez você não viva essa experiência que eu vivi. Mas só foi na adoração que eu recebi a graça da libertação de que Deus me ama não por aquilo que eu posso fazer por Ele. A grande graça que a adoração provoca em nós é justamente esta: o Senhor me ama por aquilo que eu sou. O Senhor me ama porque eu sou filha de Deus. O Senhor me ama não por aquilo que eu posso fazer por Ele, ou porque eu sou uma pessoa que faço as coisas bem certinhas. O amor de Deus vai além. O nosso amor, ele é egoísta. O nosso amor, ele está sempre cobrando. Não é verdade que quando a gente faz alguma coisa para alguém, a gente sempre espera que aquela pessoa dê um retorno? Se eu faço alguma coisa para alguém, às vezes eu até reclamo: puxa, fulano não falou nem muito obrigado. E a gente fica esperando que as pessoas reconheçam aquilo que nós fazemos por ela. O amor de Deus para conosco é um amor de gratuidade. É um amor que não espera que a gente faça nada. Ele simplesmente nos ama. E essa experiência de amor, ela é fruto de um coração que sabe adorar a Deus. Porque Jesus, o Pai, o Espírito, quer estabelecer com cada um de nós uma relação de amizade. E amizade no sentido mais profundo do que significa, do que é ser amigo de alguém. Porque quando a gente é amigo de alguém, a gente acolhe aquela pessoa com todos os seus defeitos, com todos os seus limites. A gente se sente livre para ser aquilo que a gente é. O verdadeiro amigo é aquele que nos faz livres, sem máscaras, sem precisar
mudar. Ao contrário, eu mudo por um desejo de querer ser melhor. É essa relação que Jesus quer estabelecer com cada um de nós. Foi a relação que ele experimentou com Abraão. Abraão entendeu o que significa ser amigo de Deus. E quando Deus disse a ele: sai da sua terra, ele não pensou em nada. Mas para o seu amigo, ele ofereceu a sua pérola preciosa. E aí eu preciso dizer para você que adorar a Deus é oferecer a Ele a pérola preciosa do nosso coração. Qual é a pérola do seu coração? Qual é o grande tesouro que você tem dentro de você? Você é capaz de oferecer este tesouro para o seu amigo Jesus? Abraão não pensou, Deus disse a ele: sai da sua terra. E naquele momento, ele ofereceu ao Pai um ato perfeito de adoração. Ele entregou a Deus tudo. Abraão deixou a sua terra, e para o judeu, a terra é algo precioso. Ele deixou a sua terra, ele deixou o seu povo, ele deixou tudo que ele possuía, e ele foi para uma terra que ele não sabia que terra seria esta. Ele foi para um lugar onde ele não sabia para onde Deus o estava conduzindo, mas ele foi. Foi porque ele sabia quem era aquele com o qual ele estava estabelecendo uma relação de amizade. O verdadeiro amigo confia, não tem reservas, não tem medo de se entregar, não tem medo de se abandonar. E Jesus, o Pai, quer que a gente viva com Ele esta relação, onde nós não tenhamos medo de nos abandonarmos, de nos entregarmos, e onde de fato a gente viva esta total confiança, porque a gente sabe que Ele nos ama e que o projeto de Deus para nós é um projeto de felicidade. Talvez, se Abraão não tivesse partido de Ur, ele não teria recebido a promessa do filho. Se ele tivesse desconfiado, talvez Sara não teria se engravidado e Abraão não experimentaria receber mais do que ele merecia. Ele recebeu de Deus o que ele mais desejava, que era uma posteridade, que era o filho. Abraão entregou a Deus naquele momento a pérola preciosa, que era a sua cidade, o seu povo, a sua história, para começar tudo de novo. Quando nós adoramos a Deus, nós fazemos a experiência de que nós somos olhados pelo Senhor. Ele nos olha, Ele nos vê. E o olhar de Deus, nesta experiência de adoração, não é um olhar de acusação. Não é um olhar de alguém que está me apontando o dedo para dizer: você fez isso, isso, isso de errado. O Senhor não nos acusa. O Senhor nos ama. E não é verdade que quando a gente ama alguém profundamente, a gente quer ser melhor para aquela pessoa? Quando a gente ama alguém de verdade, quando alguém conquistou a confiança do nosso coração, quando alguém de fato é amado por nós, a gente quer fazer o melhor por aquela pessoa.
Eu fico vendo a experiência das mães quando nascem os seus filhos. Quando a criança nasce, a mãe é capaz de fazer sacrifícios que talvez antes ela não faria. Ela é capaz de ficar uma noite inteira acordada para ficar vigiando o seu filho que está doente. É ou não é verdade? A mãe é capaz de ficar muitas vezes sem comer para dar de comer para o filho. A mãe é capaz de perder horas diante do filho para cuidar do filho. O pai é capaz de se matar de trabalhar para no final do mês ele ter o que pôr dentro de casa. E faz isso por amor. E às vezes se sujeita a determinados tipos de trabalho, a certas humilhações, mas porque ele sabe que ele tem uma família para sustentar, ele tem filhos que ele ama e ele precisa pôr o que comer na casa. Quando a gente ama alguém, a gente é capaz de fazer determinadas renúncias por causa do bem do outro, pela felicidade do outro. E muitas vezes nós não damos conta dos sacrifícios que nós fazemos por amor daqueles que amamos. Adorar a Deus é expressar a Ele o nosso amor. Adorar a Deus é ser capaz de buscá-lo, não por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas por aquilo que Ele é. Quando a gente faz a experiência de adorar a Deus, a gente faz a experiência de deixar Deus ser Deus na nossa vida. Porque, na verdade, a nossa fé, ela ainda é uma fé ingênua. E a gente precisa ir além na nossa relação com Deus. Deus não pode mais ser buscado por nós por aquilo que nós precisamos. Deus precisa ser buscado por nós porque Ele é o Deus da nossa vida. Porque Ele é o nosso primeiro e único amor. Ele precisa ser buscado porque Ele é o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza. Porque senão, a nossa relação com Deus é uma relação pobre. E a gente parece querer manipular a Deus, dizendo para Ele o que Ele tem que fazer por nós, dizendo para Ele como Ele tem que agir na nossa vida e na vida daqueles que nós amamos. Muitas vezes, nós queremos ditar as ordens para Deus. E a gente diz assim, eu preciso disso, eu quero isso, faz isso por mim. Não é assim? A gente estabelece uma relação de comércio. A gente busca Deus por aquilo que Ele pode fazer por nós. Só que o Senhor, Ele está convocando um povo de adoradores que o busquem por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode oferecer por nós. Porque quando nós fizermos essa experiência, nós vamos experimentar aquilo que diz o evangelista. Quando nós buscamos a Deus de fato, por aquilo que Ele é, o que Ele é o Senhor. Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história, Senhor do nosso passado, do nosso futuro, do nosso presente. Ele é o Deus da minha vida. Adorar é reconhecer os direitos que este Senhor tem sobre nós. Quando nós fazemos essa experiência, a gente então vivencia aquilo que diz a palavra. O resto vem
por acréscimo. O resto vem por acréscimo. Eu tenho questionado na minha vida, por que muitas coisas não mudam? Por que muitas situações da minha família, elas não mudam? E muitas vezes, eu cheguei diante do Santíssimo para dizer a Deus, mas eu rezo tanto, Senhor. Todos os dias eu estou aqui pedindo. O que mais eu tenho que fazer? Mas eu já pedi tanto. Por que o Senhor não me atende? Por que as coisas não mudam? E eu entendi que as coisas não mudavam porque eu não estava buscando a Deus por aquilo que Ele é. Eu estava buscando a Deus por aquilo que eu gostaria que Ele fizesse na minha vida e na vida da minha família. Eu entendi que Deus não poderia ser Deus na minha vida enquanto eu continuasse a ditar as ordens para Ele. Mas que eu precisava reconhecê-lo como o meu único amor, o meu único querer e a minha única riqueza. Eu entendi de fato o que é viver a adoração, que vai além de estar na presença de Jesus na Eucaristia, porque esse é um ato perfeito de adoração, estar diante de Jesus, mas a adoração ela vai além. A adoração, ela significa expressar a Deus o amor que eu tenho para com Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Deus da minha vida. Eu dizia para vocês que Abraão ofereceu a Deus a pérola preciosa do seu coração, deixando o seu povo, deixando a sua cidade, indo para uma terra distante. Mas Abraão vai oferecer a Deus ainda um ato mais perfeito de adoração. Ele oferece o seu filho. Quando Deus pede, dá-me o teu filho, o teu único filho. Eu fico pensando, quando eu leio essa passagem de Gênesis 22, o sacrifício de Isaac, eu fico pensando o que não teria passado no coração de Abraão. Ele deve ter pensado, Deus está querendo brincar comigo. Porque Ele faz eu sair da minha terra. Ele fala que vai me dar uma posteridade. Ele fala que a minha descendência será como o número das estrelas. E agora, quando nasce o meu filho, o meu único filho, Ele me pede em sacrifício o filho que Ele me deu. Deus está querendo brincar comigo. Abraão amava Isaac. Mas, no entanto, porque ele fez uma experiência de estabelecer Deus como o Senhor da sua vida e o Senhor da sua história, ele confiou. Uma confiança que não nasce da noite para o dia. Uma confiança que vai se estabelecendo em cada situação, em cada momento. Porque a nossa relação com Deus, ela precisa crescer em cada experiência. A nossa relação com Deus, ela não se faz num único estágio. É uma crescente, é um processo. Vai crescendo, vai crescendo. Abraão foi crescendo na sua confiança em Deus. Então, quando Deus pediu Isaac, a resposta de Abraão foi uma resposta sábia, porque Isaac lhe pergunta: pai, mas onde está o cordeiro para o sacrifício?
Abraão sabia que era o filho que ele deveria sacrificar, mas ele diz para o filho: Deus proverá. Deus proverá. Porque a confiança em Deus foi sendo conquistada dia após dia. Adorar a Deus é trilhar este caminho de fé, onde eu vou reconhecendo em cada situação que Deus se faz presente e que Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E que nem sempre as coisas precisam ser do jeito que eu quero. Que nem sempre as coisas precisam acontecer do jeito que eu quero, mas elas devem acontecer do jeito que Deus quer. Porque o jeito de Deus sempre é melhor do que o nosso jeito. E quando a gente deixa Deus resolver na nossa vida as coisas do jeito que Ele quer, a gente vai ver que é muito mais perfeito. Abraão fez essa experiência. Mas a experiência de Abraão é uma experiência que todos nós somos chamados a viver. E que é fruto dessa experiência de amor a Deus, de expressar a Deus o louvor que Ele merece. Se a gente pudesse medir as palavras que nós usamos na nossa vida de oração, na nossa oração, a gente chegaria à triste conclusão que a gente só sabe pedir e que a gente agradece muito pouco. E que a nossa vida, nos atos concretos, ela não expressa a gratidão que nós deveríamos. Porque os nossos olhos, eles se detêm muitas vezes nos problemas, nas coisas negativas que vão nos acontecendo. E a gente precisa mudar essa cultura. O Senhor está nos convocando como um povo de adoradores para sermos testemunhas de que os problemas não são maiores do que o amor de Deus por nós. De que as duras situações que nós trilhamos, que nós passamos, não são maiores. Mas isso é fruto de uma conquista que é feita no dia a dia. Abraão só fez a experiência da providência divina, né? A ponto de dizer Deus proverá, porque ele soube cultivar a sua relação com Deus. Se a gente não cultiva, não tem como florescer. Toda relação de amizade, ela precisa ser cultivada. E como é que a gente cultiva? Gastando tempo. Gastando tempo. O Márcio Mendes, que vai pregar à tarde para vocês, ele estuda comigo. A gente vai todo dia junto para a faculdade. Nós fazemos teologia em Taubaté. E eu já tive a oportunidade de ser formadora do Márcio, de morar com ele na missão de São Paulo. No tempo que a gente morou junto, a gente era muito próximo. A gente se dava bem. E esse ano, quando a gente começou a estudar, nós começamos um processo de partilha, de um esperar o outro, de um ajudar o outro, de um corrigir o outro. E foi muito interessante, porque eu já conheço o Márcio há mais ou menos 10 anos. E a primeira vez que o Márcio Mendes me chamou de amiga foi agora, 2 meses atrás. Mas porque primeiro foi preciso cultivar, todos os dias.
a gente partilhando junto, enfrentando as dificuldades juntos, um apoiando o outro, um ajudando o outro. É preciso gastar tempo. A gente só pode chamar alguém de amigo quando a gente gasta tempo com ele. E quando a nossa confiança foi provada. Fulano é meu amigo, de verdade. Nesse eu posso confiar. Precisou 10 anos para o Márcio Mendes me chamar de amiga. Com Deus não é diferente. A gente precisa cultivar. Muitas vezes eu não tenho a oportunidade de estar na capela o tempo que eu gostaria. Mas todas as vezes que eu passo diante do Santíssimo, eu falo para Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu te amo. Muitas vezes eu vou na capela e eu digo simplesmente, eu vim aqui para ficar um pouquinho só. Eu não posso ficar muito tempo, mas eu quero ficar um pouquinho com o Senhor. A gente precisa começar a fazer gestos. Porque, na verdade, a sede de Deus, ela vem de encontro com a sede do nosso coração. Se o Senhor tem sede de nós, da nossa presença, porque nos ama, nós também temos. E você vai fazer a experiência que quando você vai buscar a Deus por aquilo que Ele é, as graças que Ele derrama sobre nós, elas são maiores. A primeira graça, o primeiro fruto dessa experiência de adoração é a aceitação de nós mesmos. Porque é tão difícil a gente se aceitar, não é verdade? Nós somos educados numa cultura de culpa. E por tudo a gente se culpa. E quando nós erramos, a gente fica desesperado, não é assim? E às vezes a gente erra, peca, precisa ir confessar 10 vezes a mesma coisa. Porque a gente não acredita que a gente já foi perdoado. Porque Deus já nos perdoou, mas a gente não se perdoa. Então a primeira experiência, fruto desse caminho de adoração, é a aceitação de nós mesmos. É a aceitação de que nós somos pessoas limitadas. Nós não somos deuses. Nós vamos errar. Nós erramos. Mas o nosso erro não pode nos escravizar. O nosso erro precisa ser um impulso para sermos melhores. E se a gente não se cuida, a gente é oprimido pelo sentimento de culpa, não é verdade? Ontem à tarde, a Luzia me pediu para fazer um serviço para ela. No final da tarde, ela, você fez isso? Eu falei, não fiz. E eu fiquei depois remoendo, nossa, eu não fiz aquilo que a Luzia me pediu. Até que eu tive, peraí, chega, eu não fiz não porque eu não quis, eu fiz porque não deu. Não é assim? Não foi má vontade. E a gente fica se culpando. A gente aponta o dedo para nós mesmos. Então, na adoração, a primeira graça que o Senhor nos concede é a graça de nos aceitarmos do jeito que nós somos. Porque muitas vezes, se a gente pudesse, a gente seria outra pessoa. A gente nunca está conformado com aquilo que nós somos. Mas a mudança só acontece quando nós somos capazes de aceitar os nossos limites, os nossos erros, as nossas fraquezas. Enquanto você não acolhe que você é desse jeito, você não vai mudar. E na adoração, o Senhor realiza essa obra em nós. Mas realiza de uma forma serena, não nos acusando.
não apontando o dedo, mas Ele nos convence onde nós precisamos mudar e sermos melhores. Na nossa maneira de falar, na nossa maneira de julgar as pessoas, na nossa maneira de acolher as pessoas. Porque às vezes é tão fácil apontar o dedo para as pessoas naquilo que elas fazem de errado. E nessa experiência de adoração, o Senhor nos faz tocar na misericórdia que Ele tem para conosco. O amor de Deus para conosco é um amor paciente. Porque a gente pisa na bola, a gente erra, mas Ele está ali. Ele nos acolhe. E Ele sempre acredita que a gente pode ser diferente. Depois, um grande fruto da adoração é essa capacidade de sairmos de nós mesmos. E é interessante porque quando a gente sai de nós mesmos para cuidarmos daquilo que nós amamos, o Senhor cuida de nós. É a experiência da mãe que fica se debruçando para cuidar do seu filho. Ela fica cansada. Mas é impressionante. As coisas vão se ajeitando. Essa é a grande experiência que eu tenho vivido na adoração. Primeiro, a experiência de acolher a mim mesma do jeito que eu sou. Ter paciência com o meu processo de conversão. É não estacionar. É não ficar passivo, mas acolher. Entender que a mudança vem pelo acolhimento. Depois, esse sair de si mesmo. A ponto de você realizar atos que você não imaginava que você era capaz de fazer. Esse ir além, no sentido de se preocupar não somente com as suas coisas, mas uma experiência de que na hora certa, no momento certo, Ele cuida de nós. E perceber no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, que Deus é atento, que Deus nos vê. Mas eu volto a repetir, isso é fruto de uma relação que é cultivada no dia a dia. De você ter gestos de carinho para Jesus. De você oferecer a Ele tudo aquilo que você faz. O Evangelho, a primeira leitura de ontem, narrava o testemunho daquela mãe que incentivava os seus filhos a morrer para não negar a sua fé. Eu fiquei me perguntando, será que eu sou capaz de morrer por causa de Cristo? E de incentivar outros a morrer por causa de Cristo? Porque na hora do perigo a gente quer se defender. Mas a adoração exige de nós esta atitude interior. Eu quero amar a Deus. E fazer gestos a ponto de declará-lo como o Senhor da nossa vida e o Senhor da nossa história. E aos poucos, aquelas dores que nós trazemos, a gente vai percebendo que elas são cuidadas. Nem sempre do jeito que a gente quis, mas do jeito de Deus. Então, adorar a Deus é reconhecer que Ele é o meu único amor, a minha única riqueza, o meu único querer.
Adorar a Deus é fazer a experiência de estabelecer Jesus como Senhor da minha vida. É se submeter a Ele. Na verdade, adoração significa, a palavra adoração significa jogar um beijo, porque era um costume antigo. As pessoas jogavam um beijo para o imperador. Então significa nos prostrarmos diante dele e deixar que ele seja Deus na nossa vida. É essa experiência que vai além. Eu sou livre diante dele para ser quem eu sou, quem ele me fez, para ser naquilo que eu trago, dos meus limites, dos meus erros, dos meus acertos, mas fazer a experiência de que eu sou acolhida assim, do jeito que eu sou. E aí eu sou capaz de mudar tantas coisas por amor. Fazer tantas renúncias por amor. Porque muitas vezes tem tanta gente que faz tanto sacrifício, mas na hora que consegue a graça, viram as costas para o Senhor. Viveu com Ele uma relação de utilidade, né? Buscou a Deus. Enquanto Ele me é útil, eu o busco. Mas será que eu sou capaz de buscá-lo nos momentos de profunda dor, de solidão, de angústia? Ou eu só busco o Senhor enquanto Ele me pode atender naquilo que é a minha necessidade? Ir além no amor a Deus. A gente se sente tão ferido e tão machucado quando a gente sente que foi usado por alguém, não é assim? Fulano me usou. Fulano se aproveitou de mim, da minha boa vontade. A gente fica tão irado. Mas a gente não percebe que muitas vezes a gente faz isso com Deus. Usa Deus. E manipula Deus de acordo com a nossa necessidade. Ele precisa ser buscado por aquilo que Ele é. Ele é o Senhor. Então eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E num primeiro momento vamos pedir perdão a Deus por todas as vezes que nós o buscamos, não porque Ele é Deus, mas por aquilo que Ele pode realizar por nós. Vamos pedir perdão a Deus por todas as vezes que a gente só pediu e não foi capaz de agradecê-lo, ou de reconhecer os bens que Ele tem feito por nós. Então vai pedindo perdão. Senhor, eu te peço perdão por tantas vezes que eu te esqueci, Jesus, no sacrário. Quantas vezes Jesus ficou abandonado no sacrário das nossas capelas, das nossas igrejas, e nós não fomos capazes de gastar um tempo para estar com Ele. Perdão por todas as vezes que nós te buscamos, Senhor, para atender às nossas necessidades. Perdão, Jesus, por todas as vezes que eu quis conduzir a minha vida por mim mesmo. Perdão por todas as vezes que eu não deixei o Senhor ser Deus na minha vida. Eu quero te adorar, Senhor. Vai dizendo isso para o Senhor. Eu quero te adorar, Jesus. Eu quero fazer a experiência do que significa adorar a Deus. Reconhecer os direitos que o Senhor tem sobre mim. Reconhecer os direitos soberanos que o Senhor tem sobre mim. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te buscar por aquilo que Tu és.
e não por aquilo que o Senhor pode me dar. Jesus, eu não consigo adorar por mim mesmo. Eu preciso do Teu Espírito Santo. E vai pedindo o Espírito Santo para que o próprio Espírito nos introduza na presença de Jesus. Ele está no meio de nós, Ele está aqui. O Senhor nos vê neste momento. Que o Espírito Santo nos introduza agora na presença de Jesus, para amá-lo, e que Ele nos ensine a dizer palavras de amor para o Senhor. E vá deixando que o Espírito suscite as palavras de amor no seu coração por Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu te quero, Senhor. Eu te desejo, Senhor. Vá deixando que o Espírito Santo suscite no seu coração esse desejo de expressar a Deus o seu amor por Ele. Fale com as suas palavras. Aquilo que você gostaria de dizer para alguém que você ama muito. Diz agora para Jesus. Diz para Jesus como o Senhor é bom, como o Senhor tem sido bom para comigo. Fala para Jesus palavras de amor que há muito tempo você não falava, porque você se viu perdido, preocupado, angustiado e desesperado em meio aos problemas e às dificuldades. Eu perdi tanto tempo, Jesus, mas agora eu quero resgatar. E a partir de hoje, Senhor, eu quero viver uma relação diferente contigo. Eu quero viver uma relação de amor. Vai dizendo isso para o Senhor. E deixa o Espírito Santo convencer seu coração da bondade do Senhor para com você. Os nossos olhos estavam tão voltados para as dificuldades que a gente se esqueceu de perceber que Ele tem cuidado. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de mim. E o Senhor tem cuidado daqueles que eu amo. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora sempre. Amém. No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!